Como elas agem perante a um abusador, a abuso sexual, e como a pessoa acessa todo esse sentimento, né? Vamos lá, eu adoro dar exemplos. Eu já passou muitas pessoas, né, por mim, e a maioria delas, quando se trata de abuso, gente, quando eu falo de abuso, vamos entender uma coisa. O abuso não é só o ato em si sexual, tá? O abuso é também quando criança, ou quando jovem, ou quando adolescente, não importa. Você é pego de surpresa e sob ameaça você passa por uma situação totalmente desagradável, né? De repente, um passar de mão ou uma ação que te leve a entender que você foi abusado, ok? Então, quando acontece um abuso, principalmente numa criança, quando a gente vê, né, os casos de pessoas que são abusadas e que elas nos trazem essas informações de abuso, e normalmente elas não têm raiva do abusador no primeiro momento, certo? Depois, claro, se cria a mágoa, a tristeza, o ódio, o rancor, a raiva, mas no primeiro momento ela tem raiva dela mesma. Ela mesma se sente com aquela raiva. Por quê? Porque passa pela mente da pessoa que foi abusada o quê, gente? Eu provoquei essa situação. Eu talvez me insinuei para essa pessoa. Eu talvez me coloquei de uma forma que essa pessoa me viu ao ponto de querer usar de, né? Mas como uma criança muitas vezes abusada de 4, 5, 6, 7, 8 anos, ou mesmo de 10, 11 anos, possa ter provocado aquela situação, né? E hoje nós temos um entendimento que pessoas da minha idade ou mais, 50, 60 anos, elas não tinham para quem recorrer e o que falar, o que dizer, para quem dizer, como dizer, né? Porque a criação da geração antes da minha, vamos dizer assim, foi uma geração muito, muito, muito oprimida em falar o que se passava, o que se sentia e o que se queria. Começa a se encher os copos, tristeza, angústia, depressão. Aí, gente, o abuso é uma das coisas que mais trazem copos, a tendência de copos cheios, digamos assim. Por quê? Porque existe a tristeza do ato, a angústia, o ódio, a raiva do abusador, daquela pessoa que encostou em mim, que me agrediu, né? Automaticamente, quando se é criança, a gente busca os olhares de quem? Dos pais, dos avós, dos tios, e a gente tenta contar a verdade. Muitas vezes a gente não nos ouvem, não nos dão atenção para aquela situação, para aquele caso. E o que acaba acontecendo? Não existe credibilidade, a pessoa continua sendo abusada. Aí a raiva, muitas vezes, gente, não fica no abusador. E sim, eu já atendi inúmeros casos, gente, que as pessoas que foram abusadas quando criança criaram raiva, ódio, rancor, mágoa de quem? Da mãe ou do pai. Porque a mãe deveria ter me visto, a mãe deveria ter cuidado de mim. A mãe é a pessoa que simboliza na minha vida o cuidado, a proteção, o amparo, o aconchego, e ela não cuidou de mim. E daí o que acontece? Eu crio raiva de quem? Dessa mãe que não cuidou. E muitas vezes a mãe nem sabe do que estava acontecendo, nem sabia, nem imaginava, nem calculava que algo tão perverso pudesse estar acontecendo. Aí que entra a hipnoterapia, a hipnose, acessar essas informações para que sejam ressignificadas,
para perdoar as pessoas e acessar essas memórias para que elas sejam ressignificadas, né? E o que acontece, gente? Na maioria das vezes também a pessoa que foi abusada, conforme o significado que ela traz para a vida dela, normalmente na adolescência, numa fase adulta, ela começa a engordar. Por quê? Vamos lá. Vamos ver se isso faz sentido para você, né? E eu gostaria muito que depois você comentasse para mim se faz sentido ou não isso que eu vou dizer. Eu sou magra, eu sou esbelta, eu começo a comer, nada me satisfaz. Eu posso comer um docinho como uma bandeja de doces, eu quero engordar. Por quê? Porque o nosso inconsciente entende que quanto mais linda eu for, quanto mais esbelta eu for, quanto mais magra eu for, mais olhares eu tenho sobre mim. E quanto mais olhares eu tenho sobre mim, mais desejos eu desperto. Quanto mais desejo eu desperto, eu posso ser abusada. Alguém pode chegar até mim e me abusar. Então, o que eu começo? Eu como, eu começo a engordar, inflar. Por quê? Quando eu engordo, quando eu tomo uma proporção maior, eu vou atrair menos olhares. Eu não vou atrair um possível abusador. E quanto mais eu engordar, o que eu vou criar? A gordura, uma barreira. Então a pessoa dificilmente vai conseguir me aconchegar, me abraçar. É encantador, ao mesmo tempo que a gente se pergunta, né? Encanta e nos desperta a ideia do quê? Gente, o que o nosso inconsciente guarda, né? O que ele tem para nós, pra gente, como informação que nós não conhecemos. Então comenta aí se faz sentido para você alguma das coisas que nós acabamos de colocar.